Aprenda a abandonar os erros que te impedem de prosperar. Se a sua vida não está prosperando, você precisa encarar uma verdade que talvez ninguém tenha coragem de te dizer. O problema pode não estar no que está faltando na sua vida, mas no que você ainda não teve coragem de abandonar. E isso muda tudo, porque a maioria das pessoas passa a vida tentando adicionar coisas novas, buscando mais oportunidades, mais conhecimentos e mais caminhos. Mas continua carregando padrões antigos que sabotam qualquer tentativa de avanço. Você ora, busca a Deus, tenta melhorar, tenta fazer o certo, mas no fundo sente que está andando em círculos. As coisas até parecem que vão mudar por um momento, mas logo voltam ao mesmo lugar. As mesmas frustrações, os mesmos erros, os mesmos resultados. E isso começa a cansar, começa a gerar dúvida. Começa a gerar aquela sensação silenciosa de que talvez nada realmente funcione para você, mas presta atenção nisso com muita clareza. Deus não trava o crescimento de ninguém. Quem trava são os padrões que a pessoa insiste em repetir mesmo depois de já ter percebido que não funcionam. E aqui está o ponto que a maioria ignora. Existem erros que parecem pequenos, parecem normais, parecem até parte da rotina. Mas estão silenciosamente bloqueando sua prosperidade, sua paz e o avanço da sua vida. Não são erros gritantes, não são coisas óbvias. São decisões repetidas no automático, escolhas feitas sem consciência, atitudes que você já deveria ter corrigido, mas continua mantendo. E o mais perigoso não é errar. É continuar errando sem perceber, ou, pior ainda, percebendo e não mudando. A Bíblia mostra que a sabedoria não apenas guia, ela protege, ela corrige, ela direciona. E quando você ignora essa sabedoria, você não apenas deixa de crescer, você começa a colher consequências que poderiam ter sido evitadas. Isso significa que muita dor não veio do nada, veio de escolhas, veio de decisões. Veio de caminhos que pareciam certos, mas nunca foram. E hoje algo precisa mudar dentro de você. Porque a partir do momento que você enxerga aquilo que estava escondido, você não consegue mais viver da mesma forma sem sentir o peso da consciência. E é exatamente isso que vai acontecer agora. Você vai começar a enxergar. E quando enxergar, vai entender por que sua vida ainda não avançou como deveria. Erro 1. Decidir sem pensar. Existe um erro silencioso que destrói a vida de muitas pessoas. E o pior é que ele acontece todos os dias sem que elas percebam. É o hábito de decidir sem pensar. Você reage no impulso, fala sem refletir, escolhe sem avaliar. E depois se vê lidando com consequências que poderiam ter sido evitadas com poucos segundos de pausa. Parece algo pequeno, mas é exatamente esse tipo de comportamento que vai moldando uma vida inteira. Provérbios capítulo 19, versículo 2, ensina que quem se apressa em tomar decisões comete erros. Isso não é apenas um conselho espiritual, é uma realidade prática. Toda decisão apressada carrega dentro dela o risco de arrependimento. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você já tomou uma decisão no calor do momento e depois teve que lidar com dor, prejuízo ou frustração? Um relacionamento que começou rápido demais e terminou mal. Uma compra impulsiva que virou problema financeiro. Uma palavra dita sem pensar que gerou conflito desnecessário. A falta de sabedoria não aparece de forma dramática no começo. Ela se manifesta nas pequenas escolhas do dia a dia. E essas pequenas escolhas vão se acumulando até se tornarem grandes consequências. O problema é que muita gente quer viver rápido demais. Quer respostas imediatas, decisões instantâneas, soluções sem reflexão. Mas a vida não recompensa quem vive no impulso. A vida cobra, e cobra muito caro. Quem decide sem pensar vive apagando incêndios que poderiam nunca ter começado. Agora presta atenção nisso porque é essencial. O que trava muita gente não é falta de oportunidade,
Não é falta de capacidade, não é falta de fé, é falta de pausa. Pausa para pensar, pausa para analisar. Pausa para buscar direção antes de agir, porque toda decisão carrega um destino. E quando você decide no automático, você está entregando o controle da sua vida para um impulso. A sabedoria começa quando você desacelera, quando você aprende a não responder imediatamente, a não agir no calor da emoção, a não escolher baseado apenas no que sente naquele momento. Você começa a perceber que nem toda oportunidade precisa ser aceita. Nem toda conversa precisa de resposta imediata, nem toda decisão precisa ser tomada na hora, e isso muda tudo. Porque quando você aprende a pensar antes de agir, você começa a evitar erros que custariam caro no futuro. E talvez esse seja o primeiro ajuste que você precisa fazer: aprender a parar. Porque o que você decide hoje não afeta apenas o agora. Constrói ou destrói o seu amanhã. Erro 2. Andar com pessoas que enfraquecem sua vida. Existe um erro que parece inofensivo no começo, mas tem o poder de travar completamente o crescimento de uma pessoa ao longo do tempo. É continuar próximo de pessoas que enfraquecem sua vida. Você pode até ter desejo de mudar, crescer, prosperar, se aproximar de Deus, tomar decisões melhores. Mas se você continua inserido em ambientes que alimentam exatamente o contrário disso, sua vida não avança. Provérbios capítulo 13, versículo 20, ensina algo direto e sem rodeios: quem anda com sábio se torna sábio, mas quem anda com tolo sofre as consequências. Isso significa que o seu futuro não é definido apenas por quem você é influenciado por quem você escolhe ouvir, por quem você escolhe manter por perto, por quem tem acesso à sua mente e às suas decisões. Agora para e pensa com sinceridade. Tem pessoas ao seu redor que normalizam o erro. Pessoas que te incentivam a agir no impulso, a tomar decisões sem pensar, a viver de forma desalinhada com aquilo que você já sabe que é certo. E o mais perigoso é que muitas vezes essas pessoas não parecem um problema. São amizades antigas, ambientes confortáveis, relações que fazem parte da sua rotina. Não existe um sinal claro de perigo, mas existe uma influência constante que vai te moldando sem que você perceba. Você começa a aceitar coisas que antes não aceitava. Começa a agir de formas que antes não agia. Começa a se afastar de padrões que poderiam te levar para um outro nível de vida. E tudo isso acontece de forma silenciosa. A verdade é simples, mas precisa ser dita. Nem todo mundo que está perto de você está te levando para frente. Alguns estão te mantendo exatamente onde você está. E enquanto você não tiver coragem de reconhecer isso, você continua preso em ciclos que poderiam ter sido quebrados. A prosperidade não cresce em ambientes contaminados. A sabedoria não se desenvolve onde o erro é tratado como algo normal. Isso não significa que você precisa brigar com pessoas, cortar relações de forma agressiva ou se afastar com conflito. Mas significa que você precisa desenvolver discernimento. Nem todo lugar é para você permanecer. Nem toda companhia é para você manter no mesmo nível de acesso à sua vida. Agora responde para você mesmo. Quem você tem escutado? Quem influencia suas decisões? Quem molda a forma como você pensa, age e reage? Porque essas pessoas estão ajudando a construir o seu futuro ou a limitar o seu crescimento. E talvez, para sua vida começar a mudar de verdade, você não precise adicionar nada. Você precisa ter coragem de remover aquilo que está te atrasando. Erro número 3. Ignorar a sabedoria que já foi revelada. Existe um erro que é ainda mais perigoso do que não saber o que fazer. É saber e escolher não fazer. Muita gente não está perdida por falta de direção. Está travada porque ignora aquilo que já entendeu claramente que precisa mudar. Já ouviu conselhos, já recebeu alertas, já percebeu sinais,
Já sentiu no coração que certas atitudes precisam ser abandonadas, mas continua do mesmo jeito. Provérbios capítulo 4, versículo 7 ensina que a sabedoria é a coisa principal e que acima de tudo deve ser buscada. Mas buscar não é apenas ouvir ou aprender. Buscar envolve valorizar a ponto de aplicar. O problema é que muitas pessoas gostam da sensação de aprender, mas não têm disposição para obedecer. Elas assistem conteúdos, escutam mensagens, concordam com tudo, mas não mudam nenhuma atitude prática. E sem mudança prática, não existe transformação real. A verdade é simples, mas confronta. A sabedoria não transforma quem escuta, ela transforma quem obedece, e isso exige decisão. Exige abrir mão de comportamentos que já se tornaram confortáveis. Exige sair de padrões que você já sabe que não funcionam, mas ainda insiste em manter. Exige parar de justificar atitudes que você mesmo já reconheceu que estão erradas. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você já soube exatamente o que precisava fazer, e mesmo assim adiou? Quantas vezes você teve clareza, mas escolheu ignorar porque mudar exigia esforço, disciplina ou desconforto, e é exatamente aí que a vida trava. Porque cada vez que você ignora a sabedoria, você fortalece o erro. E quanto mais o erro é repetido, mais ele se torna parte do seu padrão de comportamento. Com o tempo, você nem percebe mais. E então você começa a colher resultados que não entende, sem perceber que eles são fruto de decisões que você já teve oportunidade de corrigir. Isso não é falta de conhecimento. É falta de ação, só que existe um ponto de virada. No momento em que você decide aplicar aquilo que já sabe, tudo começa a se alinhar. As decisões mudam, os resultados começam a mudar, a direção da sua vida começa a ser corrigida. Porque a sabedoria não é teórica, ela responde quando você age. E talvez o que está faltando na sua vida não seja mais informação. Seja coragem para praticar aquilo que você já aprendeu. Erro 4. Viver no impulso e ser dominado pelas emoções. Existe um erro que destrói decisões. Enfraquece relacionamentos e trava completamente a prosperidade de uma pessoa, e o mais perigoso é que muita gente nem percebe que está vivendo assim. É ser dominado pelas próprias emoções. Você sente algo e já reage, fica irritado e fala sem pensar. Se empolga e decide sem avaliar, se frustra e desiste rápido. A vida passa a ser guiada pelo que você sente no momento, e não pelo que é certo. Provérbios capítulo 25, versículo 28 compara quem não controla suas emoções a uma cidade sem muros. Isso é mais sério do que parece. Uma cidade sem muros está vulnerável. Qualquer ataque entra, qualquer invasão acontece, não existe proteção. Agora traz isso para a sua vida. Quando você não tem controle emocional, qualquer situação te abala, qualquer palavra te atinge, qualquer problema tira sua paz, você perde estabilidade. E sem estabilidade, não existe construção sólida. Muita gente acha que o problema está nas circunstâncias, nas pessoas ou nas situações difíceis. Mas na verdade o problema está na falta de domínio interno. A pessoa não consegue governar o que sente, e por isso vive reagindo em vez de decidir. E toda vida baseada em reação é uma vida desorganizada. Agora pensa com honestidade. Quantas vezes você já perdeu oportunidades por agir no impulso? Quantas vezes falou algo que depois se arrependeu? Quantas decisões foram tomadas no calor do momento e trouxeram consequências que poderiam ter sido evitadas? A emoção não é o problema. O problema é quando ela assume o controle. A sabedoria não elimina o que você sente. Ela te ensina a governar o que sente. Você continua tendo emoções, mas não permite que elas determinem suas ações. Isso muda completamente a sua vida. Porque quando você aprende a controlar suas reações, você começa a tomar decisões mais conscientes. E decisões conscientes geram resultados melhores.
A vida começa a ficar mais estável, mais equilibrada, mais direcionada. E talvez esse seja um dos ajustes mais urgentes que você precisa fazer. Parar de viver no impulso, parar de reagir automaticamente. E começar a assumir o controle das suas emoções. Porque quem não controla o que sente, acaba sendo controlado pelas consequências. A verdade que muda tudo, presta muita atenção nisso porque esse pode ser o ponto mais importante de tudo que você ouviu até aqui. Você não está travado por falta de oportunidade. Você está travado por decisões que ninguém vê. Ninguém vê quando você decide no impulso. Ninguém vê quando você ignora um conselho. Ninguém vê quando você escolhe permanecer em ambientes que te enfraquecem. Essas decisões acontecem em silêncio, no dia a dia, longe dos olhos das pessoas. Mas elas aí estão moldando a sua vida todos os dias. E aqui está a verdade que muita gente evita aceitar. Deus pode abrir portas, pode dar direção, pode colocar oportunidades diante de você, mas Ele não decide por você. A responsabilidade das suas escolhas continua sendo sua. Provérbios capítulo 14 versículo 12 diz que existe um caminho que parece certo ao homem, mas no final leva à destruição. Isso revela algo profundo. Nem tudo que parece bom é bom. Nem tudo que parece certo está alinhado com a verdade. Muitas decisões são tomadas baseadas em sensação, conveniência ou impulso, e não em sabedoria. E no começo tudo parece leve. Parece que vai dar certo, parece que não tem problema. Mas com o tempo, o preço começa a aparecer. E quando aparece, muitas vezes já é tarde para evitar algumas consequências. Agora entende por que a sua vida ainda não mudou como você esperava. Não é porque falta algo externo. É porque a forma como você decide ainda não foi transformada. Enquanto sua forma de pensar continuar a mesma, suas escolhas continuarão iguais. E escolhas iguais sempre produzem os mesmos resultados. Isso precisa mudar. E a mudança começa quando você assume responsabilidade. Quando você para de culpar circunstâncias, pessoas ou situações, e começa a olhar para dentro. Porque se foram suas escolhas que te trouxeram até aqui, novas escolhas podem te levar para um lugar completamente diferente. E isso não depende de sorte, depende de decisão. Depende de consciência. Depende de você reconhecer que já não dá mais para continuar vivendo no automático. Porque a partir do momento que você enxerga, você não pode mais fingir que não sabe. E é aqui que tudo começa a mudar. Então o que fazer a partir de agora? Agora que você já enxergou os erros. A pergunta deixa de ser o que está acontecendo com a sua vida e passa a ser o que você vai fazer a partir de agora, porque entender não transforma. Reconhecer não muda resultado, o que muda é decisão seguida de ação. Muita gente chega até esse ponto, ouve, entende, concorda, até sente um impacto. Mas depois volta para a rotina e continua exatamente do mesmo jeito. E é por isso que nada muda. A vida não responde ao que você sabe. Ela responde ao que você pratica. Provérbios capítulo 3 versículos 5 a 6 ensina a confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Em todos os caminhos reconhecer a Deus, e Ele endireitará as veredas. Isso não é apenas um versículo para ser lembrado. É uma direção para ser aplicada. A partir de agora, você precisa parar de confiar apenas no que você acha, no que você sente, no que parece certo naquele momento, e começar a buscar direção antes de agir. Antes de tomar qualquer decisão, buscar sabedoria. Antes de responder, refletir. Antes de reagir, analisar. Isso parece simples, mas é exatamente aqui que a maioria falha. Porque viver com sabedoria exige intenção, exige sair do automático. Exige disciplina para interromper padrões antigos. Você não vai mudar sua vida fazendo as mesmas coisas que sempre fez. Você muda quando começa a agir diferente nos mesmos cenários de sempre.
Quando alguém fala algo que te irrita, você não reage como antes. Quando surge uma decisão importante, você não age no impulso como antes. Quando aparece uma oportunidade, você não aceita automaticamente, você avalia. Pequenas mudanças na forma de agir começam a gerar grandes mudanças nos resultados. E aqui está algo que você precisa entender de uma vez por todas: você não precisa mudar tudo de uma vez. Você precisa começar a decidir melhor, um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Porque decisões alinhadas com a sabedoria constroem uma vida estável, direcionada e próspera. E essa mudança não começa amanhã, ela começa agora. Agora não é mais sobre entender. É sobre decidir o que você vai fazer com aquilo que já entendeu. Porque você pode ouvir tudo isso, reconhecer os erros, até concordar, e ainda assim continuar vivendo da mesma forma. E é exatamente isso que acontece com muitas pessoas. Elas recebem direção, mas não permitem transformação. E sabe por quê? Porque a mudança de vida não começa nas atitudes. Começa no coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23 ensina a guardar o coração acima de tudo, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que tudo que você vive por fora, nasceu primeiro dentro de você. Suas decisões começam no coração. Suas reações começam no coração. Seus padrões começam no coração. E enquanto o interior não muda, o exterior sempre volta para o mesmo lugar. Você pode até tentar ajustar algumas atitudes, pode até se esforçar por um tempo, mas sem transformação interna, tudo volta ao padrão antigo. Agora para e responde com sinceridade, sem fugir de você mesmo. O que dentro de você precisa ser corrigido? É orgulho? É dificuldade de ouvir? É impulsividade? É resistência em abandonar aquilo que você já sabe que não te faz bem? Talvez seja a insistência em justificar comportamentos que você já reconheceu que estão errados. Talvez seja a dificuldade de admitir que precisa mudar, e é aqui que muita gente trava. Porque quer mudar de vida sem mudar o coração, mas isso não funciona. Deus não trabalha apenas no exterior da sua vida. Ele trabalha na raiz. E quando a raiz é ajustada, os frutos começam a mudar naturalmente. Mas isso exige algo que nem todo mundo está disposto a fazer: entrega, humildade, reconhecimento, parar de justificar erros, parar de culpar os outros, parar de fugir da responsabilidade. A sabedoria não entra em um coração fechado. Ela entra onde existe disposição para aprender, corrigir e crescer. E talvez esse seja o momento mais importante de tudo. Não é sobre o que você ouviu até agora. É sobre o que você vai decidir mudar dentro de você. Porque quando o coração muda, a vida acompanha. A decisão que define o seu futuro, agora tudo ficou claro. Você viu os erros, entendeu os padrões, reconheceu comportamentos que precisam mudar. E diante disso, existe uma decisão que só você pode tomar. Continuar vivendo da mesma forma, repetindo os mesmos hábitos, mantendo as mesmas atitudes e colhendo exatamente os mesmos resultados. Ou decidir a partir de hoje, abandonar os erros que estão travando a sua vida. Ninguém pode fazer isso por você. Deus já liberou a direção, a sabedoria já foi revelada. O caminho está disponível, mas a decisão continua sendo sua. Provérbios capítulo 1 versículo 33 diz que aquele que ouve a sabedoria viverá seguro e em paz, sem temer o mal. Isso não é apenas uma promessa distante, é uma consequência de quem escolhe viver diferente. Segurança, paz, direção, estabilidade. Tudo isso está disponível. Mas não para quem apenas escuta, está disponível para quem decide aplicar. E talvez você tenha passado tempo demais insistindo em padrões que já provaram que não funcionam. Talvez tenha ignorado sinais, adiado mudanças, escolhido caminhos que pareciam mais fáceis, mas só trouxeram desgaste. E hoje você teve algo que muda tudo.
clareza. E clareza gera responsabilidade. A partir de agora, você não pode mais dizer que não sabia. Você não pode mais fingir que não entendeu. Agora é uma escolha consciente. Ou você continua como está, ou você decide viver com sabedoria. E uma decisão alinhada com a sabedoria pode mudar completamente o rumo da sua vida, não aos poucos, mas de forma consistente. Porque novas decisões geram novos caminhos. E novos caminhos geram novos resultados. E tudo isso começa com uma decisão simples, mas firme. Decidir não viver mais do mesmo jeito. Se isso falou com você, não trata como mais um conteúdo que você assistiu e simplesmente seguiu em frente. Porque é exatamente isso que a maioria faz. Escuta, concorda, sente um impacto momentâneo. E depois volta para a mesma rotina, os mesmos hábitos, as mesmas decisões, e nada muda. O tempo passa, os erros continuam, os resultados se repetem, e a pessoa começa a achar que a vida dela é assim mesmo. Mas não é falta de oportunidade. Não é falta de capacidade. Não é falta de Deus, é falta de decisão. Você acabou de enxergar coisas que antes talvez estavam escondidas para você. Reconheceu padrões, identificou erros, percebeu atitudes que precisam ser abandonadas, e agora existe um momento decisivo. Ou você ignora isso e continua vivendo como sempre viveu. Ou você usa isso como um ponto de virada. Porque toda transformação começa com uma decisão, e essa decisão não pode ser adiada. Não pode ficar para depois. Não pode ser só mais uma intenção. Precisa ser prática. Agora eu quero que você faça algo que muita gente evita. Reconheça. Qual desses erros você percebeu que mais tem travado a sua vida? Qual comportamento você sabe que precisa abandonar? Assumir isso já é o começo da mudança. Porque quando você reconhece, você para de se esconder de si mesmo. E quando você para de se esconder, você começa a se transformar. Se você quer continuar aprendendo a viver com sabedoria, tomar decisões melhores e construir uma vida que realmente avança, então você precisa permanecer nesse caminho. Isso aqui não é só sobre ouvir, é sobre viver diferente. E tudo começa com o que você decide fazer agora.